Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui observando estrelas para a estreia da segunda temporada da série Star Trek Picard, exibido na Prime Video. Pois bem, pessoal, antes de qualquer coisa, deixa eu dizer para vocês que acho que é necessário vocês verem um outro vídeo que eu lancei há poucas horas atrás, que é um certo resumo do que foi a primeira temporada da série. Quer dizer, não é aqueles resumos super tradicionais, com muitos detalhamentos, é uma coisa mais simplificada, que justifica um pouco o que eu vou dizer aqui de início a respeito desse primeiro episódio. Bom, basicamente, vou considerar que você já viu o outro vídeo, né? Dá uma pausa nesse, vai lá dar uma olhada no que eu disse antes. Enfim, complementando então aquele outro vídeo de resumo da primeira temporada. A estreia aqui da segunda temporada, basicamente, meio que firma completamente que você não deveria ter visto a primeira temporada de Star Trek Picard, porque simplesmente a temporada de estreia aqui da série é um desastre absoluto, como eu comentei lá no outro vídeo. Se você não viu, vai lá curioso, porque você precisa ver o que eu vou dar de paulada nessa série. Mas enfim, este primeiro episódio aqui, ele serve como uma espécie de recomeço. Eles quase desconsideram tudo o que aconteceu antes. Claro, num pontinho ou outro, pequenas falas aqui e acolá, você meio que entende o que é esses personagens. Ou seja, até para quem é Maria de primeira viagem, né? Começou ali o destaque dentro lá da Prime Video, da nova série que está estreando, ou de uma segunda temporada, né? Talvez não tenha visto a primeira, mas ficou curioso. Se a pessoa assistir, ela não estará prejudicada de nenhuma forma, porque dá para entender tudo o que acontece aqui para todos os personagens, digamos, não o protagonista da série, que é o Picard. Aliás, como eu comentei lá no outro vídeo, sim, este episódio de estreia corrige uma grande falha do que era a primeira temporada, né? A falta de destaque justamente para o protagonista. Uma série que se chama Star Trek Picard. Caramba, o nome do personagem, ele foi muito desvalorizado na temporada anterior. E aqui você percebe que todo o primeiro episódio está completamente focado na história dele, né? A sua segunda chance. É isso o resumo do que acontece aqui no primeiro episódio. É uma boa estreia, uma estreia que, caramba, aí sim a gente pode dizer, então, que a série está começando agora. Por isso você pode descartar à vontade realmente a primeira temporada. Se você assistiu, lamento pelo seu tempo perdido, como foi o meu quando eu assisti. Bom, enfim, o que acontece aqui então, passam-se alguns anos. Tem uma referência que passou 1 ano e meio, mas foi justamente quando a Laris, que é aquela romulana que vive ali na casa de Picard, comenta a respeito do seu parceiro que aparecia lá na primeira temporada. Não dá para entender direito, mas eu pelo menos eu entendi que ele morreu, né? Ou foi para muito longe? Não, me pareceu mais que ele havia realmente falecido, né? Isso abre claro, ele era mais uma espécie de uma pessoa predestinada a ela, né? Realmente, eles tinham uma relação muito interessante, para falar a verdade. Eram dois personagens bons que havia na primeira temporada que não foram lá muito bem explorados. E aqui meio que houve uma certa mudança de expectativa em relação a Laris, justamente porque, claro, foi fixado agora, né, que eles são quase um casal. Um dos motivos, né, então de Picard ter uma segunda chance é justamente o pé na bunda que deu nela, justamente, né, quando teve aquela investida. Na verdade, os dois queriam se beijar naquele momento super romântico, né, mas não rolou por causa do Picard. Ele que resolveu ficar assim, reticente, não sei se eu devo beijar você ou não. Mas é uma grande amizade que já existe entre os dois há muito tempo. E realmente, lá da primeira temporada para essa, não está especificado exatamente quantos anos se passaram. Mas todos os personagens estão em colocações diferenciadas. A gente vai percebendo isso ao longo do episódio. Mas, para quem é marinheiro, como eu disse de primeira viagem, isso não importa e realmente não pesa para entender esse comecinho aqui de história. Bom, então a base realmente aqui dessa primeira, digamos, largada, porque pode existirem outras aqui na segunda temporada, da história é realmente essa. Na questão pessoal do protagonista está muito bem desenvolvido. Ele precisa de uma segunda chance. A Laris é a que realmente dá o estopim para tudo. E não é uma questão exatamente romântica. A série é uma ficção científica, né? Muito otimista, mas
coloca como esse paninho aqui meio romântico como um flerte interessante. Sim, Picard, lá nos tempos de A Nova Geração, teve romances com várias mulheres. Algumas paixões mais profundas, outras um pouco mais triviais. Eu me lembro de uma muito interessante, que eu não me recordo em qual foi o episódio, qual foi a personagem, mas ele quis ficar com ela, só que ela tinha um posto ali na cadeia de comando interessante dentro da Enterprise D, e ela precisou fazer uma certa missão num certo planeta que estava com um perrengue danado, e ela quase morreu. E os dois acabaram decidindo ao final do episódio que não valeria a pena continuar o romance, porque se ela fosse se casar com o capitão da nave, que era possível, não era uma coisa absurda, né? Não tinha nenhum problema realmente, mas sempre teria aquela questão tipo, caramba, não posso mandar ela numa missão perigosa, num planeta hostil, porque ela pode morrer. Simplesmente eles optaram em terminar a relação justamente para preservar o que eles tinham de sentimento um para com o outro, né? Mas ele teve vários outros relacionamentos também interessantes ao longo de tantas 7 temporadas. Aqui, como a base deste pequeno começo de romance vem primeiro de uma grande amizade com Laris, bom, isso ganha outros contornos. Ou seja, não foi uma linda mulher que ele encontrou pelo caminho nas suas desventuras ou aventuras pelo espaço, né? Não. Tá ali do lado dele há um tempão e realmente. Mas o que vale? Ela, claro, por ser uma grande amiga dele, já capta que, na verdade, esse isolamento que ele tem, ou seja, ele foge um pouco das estrelas. Pelo menos nessa sua fase mais madura, né? Completamente quase aposentado. Um almirante que tem a patente, mas não exerce ali dentro da frota suas funções. Claro, dá suas palestras, né? Participa de grandes eventos e por aí vai. Mas ela sabe que ele se evita de alguma maneira, né? As suas aventuras. Ele se isola demais. É um estopim também para a temática da segunda chance. Ou seja, tudo que está relacionado, na verdade, até com os outros episódios, com os outros personagens que aparecem por aqui, também tem aquela coisinha de segunda chance. Por exemplo, né? Aquela cientista maluca, né? Que agora é um belo braço direito ali do Rios, né? Qual o nome da doutora? Agora eu não me lembro o nome dela, não importa. Mas já deram um bom apanhado exatamente o que aconteceu de principal com ela na primeira temporada, que foi um belo de um absurdo, né? Ela cometeu um assassinato e foi perdoada. Aqui em 2, 3, 4 palavras se resumiu tudo o que ela fez na outra temporada e meio que recitou. Tá bom, fui perdoada, acabou. Bola pra frente, vamos continuar. E ela tá aqui também como uma personagem um pouquinho engraçada, que ela já era lá na temporada de estreia, e aqui, basicamente, também todas as falas que ela fez por aqui deu a entender que sim, ela vai manter a comicidade em voga, vai ser com ela que teremos um pouquinho de diversão aqui e acolá. É um personagem assim descolado, né? Como também é claro também o Capitão Rios, né? Que agora voltou ativa, né? Está agora na frota, retornando à frota, né? Depois também do seu trauma que teve lá no passado, que provavelmente vai ser relembrado em algum ponto, em algum episódio daqui pra frente. Mas ele tem um trauma também. Todos os personagens são traumatizados, na verdade, né? Isso é uma característica também da série na sua primeira temporada, né? Na Era de Prata, realizada por Alex Kurtzman, todos os personagens têm um peso enorme na consciência. Ninguém é feliz, ninguém é perfeito, né? Enfim. O Rios voltou a ser um capitão, mas ele está todo descolado, sempre fumando seu charutão ali na cadeira de comando, um pequeno absurdo, na verdade. Pô, ele está enchendo o saco de todo mundo ali na ponte de comando, né? Mas enfim, tá interessante. Uma pequena atuação que ele teve ali já foi muito da boa, mas claro, a gente tem que destacar a nave, que se chama Stargaze, que é o título também aqui desse episódio, que, para quem não sabe, né, foi a primeira nave que o Jean-Luc Picard, quando era mais jovem, capitaneou na sua carreira. Pois é, foi Stargaze que ele começou tudo e depois ganhou tanto prestígio dentro da frota que acabou depois recebendo o comando da nave principal de toda a frota, né? Pois é, a chamada Enterprise, no caso, a D. Enfim, também a própria nave aqui em destaque está relacionada com o protagonista. Tudo está relacionado com o Picard aqui nessa primeira temporada, nesse primeiro episódio da segunda temporada, o que eu acho muito do interessante. Bom, o seu braço direito de Picard, né, que é a Raj? É a Raj? Caramba, eu tô esquecendo. Eu tô esquecendo o nome dos personagens por um motivo justo que eu também disse
lá no outro vídeo. Mas ela também ganhou sua própria nave, que é uma homenagem ao Sulu, lá dos tempos iniciais de toda a franquia. Pois é, ela também é uma capitã e dentro da sua nave está a bordo o Cadete Elnor, né, que é o nosso Legolas, né, aquele personagem simplesmente inútil, o pior personagem já desenvolvido para todas as séries, né, qualquer série, você pode colocar no balaio qualquer personagem fraco. Todas as séries de Star Trek sempre tem um personagem que acabou sendo um pouquinho mal desenvolvido ao longo de todas as temporadas. Mas o Elnor foi simplesmente uma coisa pavorosa, um personagem que não tinha função nenhuma lá na primeira temporada. E meio que eles deram um reset agora, né? Porque agora ele se tornou um cadete. Aliás, ele está quase já no estágio mais avançado, por isso que ele ganhou uma vaga dentro da nave lá da Raj. É Raj ou a Rave? Não lembro. Enfim, o que vale? Ele tá ali agora como um cadete. Então tudo que ele era, aquele ninja, o ninja padeiro, né? Que sempre tava com sua espada na mão, sempre dizendo, né? Se vai escolher viver ou não. Enfim, vai ter isso agora? Ou ele vai simplesmente ser agora um cadetinho básico que está galgando crescer na carreira militar da frota? É isso só? Mudou realmente completamente? Acho que sim. Bom, aquele outro personagem também que vai ficar, por enquanto, no começo um pouquinho distante, é a Soji Aldal. Eu não lembro qual foi o nome que ela tinha. As irmãs, né? Lá da primeira temporada. Enfim, ela tá lá com o seu grupo lá de sintesoides, né? Ou seres sintéticos, melhor dizendo, né? Tá numa comitiva, eu nem tenho direito o que ela faz, para falar a verdade ficou um pouquinho nebuloso, mas ela tá desgarrada do grupo, ela é a única que ficou distante, mas ela vai retornar para a série? Essa parte realmente eu não entendi. Acredito que sim, né, porque era uma personagem importante lá na primeira temporada, né, que aliás roubou o protagonismo do Picard inúmeras vezes, mas eu acho que ela volta sim, mesmo que tenha a viagem, a questão do tempo, que eles vão voltar ao passado, que a gente já sabe, né, pelas premissas iniciais dessa segunda temporada. Bom, e do elenco só faltou mostrar também, comentar a respeito da 7 de 9, agora só chamada de 7, né? Também foi apresentado num certo resumo o que ela é, né? Uma pessoa mais engajada nos seus valores e proteger os outros e patatê, patatá, né? Enfim, todo mundo um pouco ainda distante, cada um para seu lado. A 7 de 9 tinha um parceiro ali dentro da nave, lá a Sirena, né? Mas na verdade é uma das projeções holográficas lá que o Rios tem, né? Ok, todo mundo estava espalhado para lá e para cá e todo mundo acabou se juntando no mesmo ponto, que é mais uma manifestação cósmica lá, né? Um certo portal, não sei o que, uma coisa meio esquisita, totalmente esverdeado, né? Que inicialmente ninguém diz que é uma coisa relacionada aos Borgs. Bom, a gente podia até pensar porque a gente já havia visto também o trailer da segunda temporada. Mas enfim, de fato tem a ver com os Borgs. Só que acho que isso nunca foi meio que dito por nenhum release pré-temporada de que seriam Borgs diferenciados. Eles estão muito mais tecnológicos. A nave tem um formato completamente diferente do que a gente já viu antes, porque os Borgs ele tinha uma simplicidade. Antes era apenas aquele cubo. Depois, em outras oportunidades, apareceu a esfera. Ou seja, coisas muito simples. Agora, essa nova nave, ela é muito mais orgânica, ela tem pontas para lá e para cá. Assim, vendo de longe, ela parece uma estrela. Pelo menos na minha opinião, me pareceu como se tivesse um formato de estrela, né? Com várias coisas pontudas. Uma nave também gigantesca. Ou seja, só pela nave você já percebe que a mentalidade dos Borgs talvez esteja diferenciada. E de fato, né? Porque a pendenga que está acontecendo é que eles querem entrar na Federação, o que é um absurdo completo, né? Eles, seres que sempre tentaram assimilar todas as espécies do universo, por que agora eles querem formalmente entrar para um conjunto? É um coletivo também, né? Mas eles querem entrar num coletivo, eles não querem que todos pertençam ao coletivo deles. Uma virada interessante. A proposta inicial aqui da segunda temporada é muito da boa. Agora, se isso vai render bastante e se desenvolver ao longo de cada novo episódio, semana a semana, aí já são outros 500, porque aí tem o grande problema da série da Era de Latão, feita por Alex Kurtzman. Que exatamente, eles não sabem desenvolver suas histórias. Vez ou outra aparece uma boa, interessante, mas eles não conseguem colocar para frente, não conseguem dar estofo.
a coisa inicial dada aqui, eu achei muito sugestiva. Um grande vilão que muda para algo evoluído, algo curioso, algo que às vezes não, muitas vezes, na verdade, a Federação tentou embutir ao coletivo dos Borgs, deles saírem daquele esquema deles de apenas dominar, né? Assimilar, precisamente, e tentar fazer outra coisa, outro contato com as civilizações. E será que agora eles encontraram esse caminho por si só, talvez em algum futuro? Porque a gente pode imaginar que eles agora são novos Borgs, que vieram talvez de um mundo distante, quem sabe também de um outro universo, espelhado, quem sabe? Não sabemos. Na verdade, nas imagens promocionais da segunda temporada, nós vimos a típica feição de uma rainha Borg, mas esta que se apresentou, se teleportou para a nave ali na ponte de comando da Stargazer, ela é completamente diferente, né? Ela tem um sobretudo negro, ela tem uma certa máscara ali totalmente cheio de engrenagens, não parecendo nada aquela rainha que a gente sempre estava acostumado, que tinha aquela mistura ainda, né, de pele de um ser biológico juntado com as tecnologias, né, que eles também foram absorvendo de outras civilizações. Sim, algo completamente diferente e misterioso, porque a premissa, né, aliás, também outro ponto importante é que o vilão foi muito bem definido logo de cara, outra coisa que não acontecia bem na temporada de estreia da série. A gente demorou para entender que diabo que era o vilão realmente. Aqui não, o vilão são os Borgs. Só que o contexto todo que acontece é quando a rainha entra dentro, consegue passar pelo campo de força da nave, o escudo, né? Ela se materializa lá dentro e quando ela tem os primeiros papos ali com o Picard, porque ela só quer falar com o Picard, né? Ela logo diz, né? Precisamos de poder, e aí que ela invade os sistemas da nave. E depois, mais um pouco para o final, que a gente entende que talvez ela precisava realmente que acontecesse uma destruição de uma das naves, porque é justamente o que o Picard faz, já que a nave está sendo completamente invadida, 100%, e já afetou toda a frota que está ali do lado para conter aquela nave Borg. Realmente, quando há a explosão da nave, é uma emanação de um poder. É justamente o que ela precisava, então, talvez essa nave Borg e a rainha Borg, por extensão, para fazer com que todo mundo fosse para o passado. Porque a gente sabe que a segunda temporada acontece em tempos mais perto da gente, né, do que acontece a série de fato. A gente não sabe ainda se é realmente um outro universo. Pode ser que sim também, né? Não seja a linha temporal tradicional, mas que vai ser uma história reescrita, a isso com certeza. Bom, mas antes de falar sobre os finalmente do episódio, a gente precisa ir primeiro a Guinan, que sim, retornou então aqui às histórias do Picard, né? Pois é, uma personagem que todo mundo gostava, ela participou de quase 30 episódios lá da nova geração, e sempre quando ela aparecia, até denotava que eram bons episódios. Ela nunca apareceu num episódio assim mequetrefe, não. Ela participou de vários muito interessantes, sempre naquela figura de conselheira ali da nave, né? Passando muito além, né, do que foi, por exemplo, a Deanna Troi, também o mesmo tipo de cargo, só que é aquela conselheira não oficial, né? Ela é a barman ou barwoman, né, lá do seu barzinho, lá dentro da Enterprise, e ela conseguia conversar com todo mundo, né? A facilidade de quem tem, né? As bebidas, os copos à disposição, né? E poder liberar o paciente ali, né? O bebum da vez, ou não, né? Na verdade, você vem sóbrio conversar com ela, né? Um personagem para lá de interessante que, claro, quando foi anunciado que ela participaria aqui da segunda temporada, também todo mundo ficou preocupado, porque uma das desgraças que aconteceram também na primeira temporada é que muito personagem que a gente já conhecia voltou para a série só para morrer. Espero que não aconteça isso com Guinan, com certeza é uma grande torcida para que não. Mas também do jeito que começou o episódio aqui, a gente fica na dúvida, peraí, ela teve uma participação aqui também aconselhando Picard a rever as suas chances, né, e ter realmente uma segunda. Mas será que ela só vai aparecer aqui no primeiro episódio e depois retornar no episódio final? Espero que não. Bom, a outra participação que aconteceu e lá mais pelo finalzinho do episódio, quando o Picard já é jogado num tempo completamente distante, diferenciado, porque ele percebe pela decoração aí da sua casa, que sim, ele está num tempo passado. E vai daí, enquanto ele não está entendendo nada, ele escuta a voz de uma pessoa também muito conhecida, que é o
Kill, pois é, aquela peste que sempre atrapalhou a vida do Picard e demais tripulantes da Enterprise, sempre por bons motivos, né? Ele sempre dando boas cutucadas. Aliás, a gente precisa lembrar que já na estreia desse primeiro episódio, um grande episódio que foi lá da nova geração, aquele do incidente com o coração do Picard, que foi referenciado aqui também pela Laris, né? Não, foi pela Guinan, porque para quem não lembra, né, o Picard tem um coração sintético também. Ele perdeu o seu numa luta que ele teve lá nos tempos de academia. E foi um episódio onde Kill participou, onde foi o Kill que colocou justamente o Picard naquela saia justa de tentar uma segunda chance. Não é a primeira vez que essa ideia foi colocada para as histórias de Picard. E aquele foi um excelente episódio, porque tem aquele grande momento, pode ser um spoiler talvez, mas para quem não viu o episódio, mas ele sorri, né, quando está mortalmente ferido, e ninguém consegue entender por que ele está sorrindo quando ele está caindo quase morto ao chão do golpe que levou de um adversário que tem lá no episódio. Para você entender por que ele está rindo, essa era a questão do Kill e esta era a grande graça daquele episódio. Eu acho que nunca, mas nunca mesmo, essa segunda temporada aqui de Star Trek Picard vai chegar perto do que foi aquele sensacional episódio. Um dos 10 melhores, com certeza. Justamente porque quando a gente chega no final do episódio, a gente sorri junto com o Picard e pensa exatamente o que ele pensou. Um episódio realmente que faz com que a gente se sinta dentro do personagem. Enfim, lá já havia a questão da segunda chance, como também há aqui também na segunda temporada da série. Ou seja, temáticas parecidas. Como que eles vão desenvolver algo que já foi muito bem executado, eu não sei. Claro, é uma premissa diferente. Lá no episódio, ele meio que sabia, ele só se fez lembrar mais uma vez por que realmente ele estava naquela situação contente, numa situação mortal. Aqui, ele está meio que sem saber para onde que ele está indo, né? Claro, questões relacionadas um pouco à sua mãe. E por causa disso, será que a gente pode pensar que ali, aquela rainha Borg é Mamãe Picard? Eu não gostaria muito disso, porque isso soa muito o que aconteceu lá com a Michael Burnham, lá na série Star Trek Discovery, onde ela topa com a mãe naquelas questões que aconteceu na segunda temporada a respeito do Anjo Vermelho, que não resultou em coisa boa. Espero que não seja a mãe do Picard, a nova rainha Borg. Passe longe disso. Tem as questões relacionadas à mãe, mas desenvolvido no que acontece lá no tempo passado. Será o melhor caminho a desenvolver, né? Bom, acho que eu já peguei todos os pontos que aconteceram aqui na abertura da segunda temporada. E dá para dizer sim que está um produto muito bem redondinho, coisa que nunca teve, passou longe em todos os 10 episódios da primeira temporada. Nunca teve um texto interessante. Muita gente gostou da abertura, o primeiro episódio lá da outra temporada, mas eu sempre logo de cara já percebi que aquilo aí não ia render bastante. E dito e feito, né? Cada vez mais foi ladeira abaixo a qualidade dos novos roteiros e também uma história super arrastada que nunca evoluía de semana a semana. Esta boa abertura que a gente teve aqui no primeiro episódio da segunda temporada pode, semana que vem, ser colocado tudo ao léu, jogado fora. Não consigo manter a qualidade exposta aqui. É um problema que a gente pode sim perceber logo de cara semana que vem. Não vou ficar surpreso se acontecer, não. Eu fiquei surpreso desse episódio aqui ser bom. Muito interessante, realmente. Não é um episódio excepcional, porque ele também tem um probleminha que ele é muito introdutório, ou seja, ele apresenta muitas questões, porque tem muitos personagens que precisou ser pontuado de qual é a sua nova situação. E também, como eu disse, você pode excluir completamente a existência da primeira temporada da série, porque esta aqui ela se apresenta como um produto novo, ou seja, é realmente um restart do que aconteceu antes. Pode esquecer o que aconteceu lá na temporada passada, porque não vai servir, acho que nunca vai ser citado o que aconteceu de mais complicado. Aqui, com certeza, nada vai ser dito. É um novo recomeço, com certeza. E por causa de ser uma nova introdução, esse episódio tem a pegada justamente de apresentar coisas o tempo todo. Embora toda a parte relacionada a Picard estava muito boa, mas como precisava mostrar alguma coisinha ali dos outros personagens, realmente
ficou um pouquinho mais fraco o episódio. Se concentrasse mais talvez já na história do que acontece lá depois que eles vão para o, agora entre aspas, talvez passado, mas depois definível que sim, né? E também alguma relação mais com o Q, porque na parte do Q é o que virou o gancho para o segundo episódio. Eles poderiam ter estendido um pouquinho mais já a questão do que Q está fazendo aqui nessa história. Que parece que tudo começou por causa dos Borgs, mas por que ele está metido também ali? Bom, foi o Q que apresentou os Borgs pela primeira vez lá no distante finalzinho de primeira temporada, da primeira temporada de A Nova Geração. Foi o Q que apresentou esses grandes vilões. Enfim, também vale lembrar uma coisa, a terceira temporada ela foi filmada assim que terminou as filmagens da segunda. Então a história realmente vai ser uma certa continuidade. Talvez teremos com certeza um bom gancho ao final da segunda para fechar com um chave de ouro então na terceira, que parece que a série realmente só vai ter 3 temporadas. E naquelas que a temporada tenha a mesma qualidade desse episódio aqui, que só não ficou super, talvez, muito bom, justamente porque ele foi muito introdutório. E portanto, para esse episódio de estreia aqui da segunda temporada de Star Trek Picard, eu atribuo 3,5 asteriscos. Poderia muito bem ser 4, até 4,5, justamente se ele tivesse avançado um pouquinho mais nas questões ali do Q e um pouquinho também das questões do Borg ainda aqui neste episódio de estreia. Mas como não chegou a tanto, ficou mais introdutório, 3,5 tá de bom tamanho. Mas eu quero saber a opinião de vocês, também relacionado ao vídeo que eu já mostrei para vocês hoje, se realmente dá para dispensar completamente a primeira temporada e ficar somente por aqui, e se esse episódio de estreia foi realmente muito bom, como eu estou achando, ou talvez até excepcional, na opinião de vocês. Comentem aqui nos comentários, óbvio, do vídeo. E é isso. Até a semana que vem.